Agora, voltando para a realidade no Brasil, o tráfico de órgãos é considerado por alguns estudiosos como a mina de ouro deste século. Com o transplante de órgãos, muitas pessoas dão a sua vida por outras. O problema é quando isso é utilizado para o crime. É o assunto da terceira reportagem da série sobre tráfico humano. Imagine uma criança brincando. De repente ela cai, se machuca, vai direto para o médico e é dada como morta. Tempos depois, você descobre que ela havia passado por procedimentos médicos que simulam a morte para que órgãos dela fossem vendidos. Parece lenda urbana, mas não é. Foi exatamente por isso que o filho de Paulo passou. A tragédia ficou conhecida como o caso de Poços de Caldas. O médico foi condenado, preso, mas mesmo assim inocentado pelo Conselho Regional de Medicina. Hoje, após ameaças de morte, o pai denuncia o crime de longe. Meu filho sofreu um acidente, foi para o hospital. Depois de todo o atendimento ter sido bastante preocupante, eu fui procurar o hospital para pagar a conta e descobri que eu estava pagando, inclusive, o processo de doação. Eu nem desconfiava que eu estava entrando nesse mundo. E eu me deparei com uma máfia tremenda, uma máfia perigosa e que atua até os dias de hoje. Muitas vezes o tráfico de órgãos se utiliza dos transplantes, que são legais, para que os órgãos sejam retirados e vendidos. Essa indústria faz com que o crime seja considerado a mina de ouro do século XXI. Mas este médico cirurgião há 35 anos explica que mesmo que pareça morto, um paciente pode estar vivo. Nós não temos o domínio da vida e da morte. Então é difícil eu dizer, esse paciente morreu. Eu posso dizer que a atividade cerebral dele parou. É difícil porque o coração está batendo, ele está respirando, ele está se mantendo sobre aparelhos. Para Paulo, a falta de limites éticos revela uma verdadeira estrutura do crime. E a pressão veio de todos os lados. Veio de associações de transplantes, veio dos médicos acusados, veio de deputados federais. Eles veem nesse gesto de doação e recepção de órgãos, ou seja, o transplante, vem uma mina de ouro, pela própria essência do material que está sendo usado. Para este juiz, a alta ocorrência do crime no país é fruto de uma brecha no Código Penal. O condenado ele poderá cumprir essa pena em regime semiaberto, o que, da maneira como é cumprido o sistema semiaberto no Brasil e na maioria das cidades brasileiras, facilita a reincidência, porque, na maioria dos casos, o condenado ele simplesmente dorme na prisão e tem o dia todo livre para reincidir nessa prática criminosa. O corporativismo e a falta de uma legislação eficiente que puna efetivamente os envolvidos nesse tipo de crime são apontados como os principais fatores que colaboram com o tráfico de pessoas. E como os órgãos são comercializados em um mercado paralelo, praticamente não existem dados oficiais que permitam saber como ele funciona. Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, várias comissões parlamentares de inquérito já foram criadas para investigar o tráfico de pessoas. Uma delas ainda está em andamento e, de acordo com os membros, quer mobilizar os legisladores. A legislação só avança, as coisas só avançam no Brasil, as instituições, inclusive, só respondem quando a sociedade pressiona, quando a sociedade se mobiliza. Eu acredito nisso, não é? Então, agora é que a sociedade brasileira está tomando uma consciência em escala da gravidade, da recorrência e da presença intensa desse tipo de crime no Brasil. A CPI se encerra agora, daqui a poucos dias, com uma grande proposta de mudança na legislação brasileira. De acordo com o requerimento da CPI do Senado sobre o tema, em 2011, existe uma suposta máfia que movimenta todos os anos cerca de 30 bilhões de dólares. O Brasil, atualmente, ele é um país tanto de origem, né, das vítimas, de trânsito e de destino também. Procurado pela reportagem, o Conselho Federal de Medicina preferiu não comentar o assunto, mas os próprios médicos ressaltam que doar órgãos é um ato de amor e que pode salvar muitas vidas.